Boa, pessoal. Continuando aí nossa aula, falar um pouquinho sobre a estrutura de repetição. Então, continuando a aula 9, estrutura while. Essa estrutura, a gente pode considerar que é uma estrutura redundante ao for, porque ela tem as mesmas características relacionadas à estrutura de repetição. Então, toda vez que eu quero repetir um código, eu posso usar a estrutura while, tá? Que é conhecida como estrutura enquanto. Então, estrutura de repetição, mesma definição, bem parecido. Ele vai fazer um teste. Então, ele faz um teste antes para depois fazer essa execução do meu código. Ele é semelhante a comparação é semelhante ao C, então ele só tem a minha condição. Então, pode ver que é o losango que também representa o if na minha estrutura de repetição. Então, se vocês olharem aqui, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar e ele retorna no meu loop. E depois ele sai para fora do meu código. Então, um exemplo é criar um fluxograma de uma tabuada de um número digitado para o meu usuário. Uma tabuada que o usuário vai entrar com valor. Então, vou entrar com a tabuada para calcular a tabuada do 2. Ele vai fazer a tabuada do 2 do 0 ou do 1 até o 10. Então, o meu contador vai multiplicar por esse número que eu estou entrando. Então, exemplo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Então, para ficar mais fácil, mais rápido essa aula, né, para ficar tão longa como a anterior. Então, entrei com num RC. Então, eles são valores inteiro. Pedi para o meu usuário digitar um valor, gravei em num. Enquanto C for menor ou igual a 10, ele vai executar o quê? Ele vai pegar o C e multiplicar pelo número que eu acabei de entrar. Gravo em R. Mostro R na minha tela. Característica. O meu C, eu tenho que inicializar antes e incrementar dentro do meu while. Então, tá vendo? Diferente do for, o for não era assim. O for que ele tinha? Ele tinha dentro dele, ele tinha lá inicializar, condição, incremento ou decremento. Dentro do meu while, ele fica tudo isso fora. Só minha condição que fica dentro do while, o restante fica tudo fora. Tá? Então, como que ficaria isso no meu código, né? No meu C#? Então, bora lá, vamos já codificar. Tá aí, ó. Então, int num R e C, que é o meu contador. Legal. Deixa eu tirar essa tela aqui para não ficar tudo isso, ficou melhor. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Vou perguntar para o meu usuário o valor que eu quero. Digite um valor. Isso vai ficar muito longo. Legal. Gravo onde? Gravo em num. Console readline. Gravei em num. Aí agora, o que eu vou fazer? Enquanto C for menor ou igual a 10, o que ele vai repetir? Opa, vai. Ele vai pegar o R, que é o resultado, o num vezes C. 2, vamos falar que é a tabela do 2. 2 vezes 0. Depois, 2 vezes 1. 2, 3, 4, 5, até chegar ao 10. Chegou ao 10, ele sai do meu programa. E vou mostrar o valor do meu R. Por que eu coloquei line aqui? Para não ficar um do lado do outro. Aí ele vai pular linha. Tá? E C++. Porque senão ele fica no loop infinito se eu não colocar o C++. Então, aí o meu programa vai ficar perdido. Né? Então, 2. Tabuada do 2.
Ah, professor, mas essa tabuada ficou feia. Então, por quê? Porque a gente não colocou aqui, né? Não apresentamos todas as informações. Como assim? Poderia colocar aqui, né? Quem é o número que eu estou entrando, mais, aí eu coloco o xizinho, mais, o mais é concatenação nesse caso, né? Igual, opa, aqui tem um valor, né? C igual mais E. Agora vai ficar um pouco mais bonito. Tá aí, ó. Então, 2 e assim vai. Se eu pego aqui e digito meu 3, tabuada do 3. Tá? Então, consigo fazer a tabuada de um número. Professor, você falou que se eu tivesse tirado o C++, ficaria num loop constante. Sim. Olha aqui, ó. Digite um valor, 2. O que está acontecendo aqui? A variável C não sai de zero, porque ele não tem o incremento. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo bastante interessante. Exemplo do while. Tá bom? Então, estrutura de repetição. Falei do for na aula anterior, while. A próxima aula do while. Eu vou falar as características que diferenciam todas essas estruturas de repetição. Pessoal, então até agora duas, próxima aula terceira, depois vamos cair para vetor. Aí tem, junto com o vetor, uma estrutura de repetição, for each e matriz. Tá bom, pessoal? Aí acabamos esse projetinho de aulas. Tá bom? Abraço e até mais.